vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim.
Jesus, quero louvar, louvar, louvar. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos daremos início a uma transmissão especial para o exterior, transmitida por este canal. Convidamos você e sua família para participar e compartilhar esse link. Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. Juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fala, sua igreja, virei buscar os amigos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cumprirei minha promessa e um remido tu serás. Eis o canto de vitória,
quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez na nossa transmissão especial para compartilharmos com os nossos irmãos de alguns testemunhos que recebemos das nossas igrejas, tanto no exterior quanto no Brasil, relacionados esses testemunhos à Escola Bíblica Dominical. Mas antes de iniciar a nossa programação, eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor, invocando a presença do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, clamando pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E pedimos uma bênção sobre nós ao longo de toda a transmissão destes testemunhos, para que não falte, Senhor, a Tua bênção aos nossos corações ao compartilharmos daquilo que o Senhor tem realizado nas Tuas igrejas através da Tua palavra. Nós oramos, clamando assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora te convido para nós cantarmos um louvor ao Senhor. Cante comigo para nós louvarmos o Deus da nossa salvação. Vou clamar por teu sangue, ó Jesus, pra te oferecer a minha vida. Vou clamar por teu sangue, ó Jesus, pra te oferecer a minha vida. E quem tiver teu sangue sobre si, terá vitória, vitória em ti, Jesus. E quem tiver teu sangue sobre si, terá vitória, vitória em ti, Jesus. E quem tiver teu sangue sobre si, terá vitória, vitória em ti, Jesus. E quem tiver teu sangue sobre si, terá vitória, vitória em ti, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, como sempre fazemos na nossa programação, nós temos aqui uma apresentação hoje, mais uma vez, que consta de, primeiramente, uma resposta a uma pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje, que será respondida por um dos nossos irmãos do exterior. E logo em seguida apresentaremos o testemunho da Escola Bíblica Dominical vindo do exterior. Depois, no terceiro ponto, nós iremos apresentar também uma resposta a uma pergunta da Escola Bíblica Dominical aqui do Brasil, de uma das nossas igrejas aqui participando da Escola Bíblica Dominical. E por último, nós iremos também apresentar um testemunho da Escola Bíblica Dominical aqui do Brasil. E para finalizar a nossa quinta parte, nós vamos ler aqui algumas frases que foram enviadas relacionadas a testemunhos da Escola Bíblica Dominical, e nós leremos essas frases e você vai se identificar aí aquilo que você escreveu para a nossa redação ou para essa transmissão para o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para darmos início, portanto, ao nosso giro pelo mundo relacionado com os testemunhos de hoje, eu quero te convidar para uma viagem comigo. Essa viagem é pelo mapa do Google. E nós vamos partir agora aqui da América do Sul, Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo, e vamos nos dirigir agora para o país, ainda na América do Sul, onde receberemos a resposta a uma pergunta nossa da Escola Bíblica Dominical, que é a Colômbia. E na Colômbia nós vamos nos dirigir para a capital, para Bogotá, porque lá em Bogotá nós teremos uma resposta da nossa pergunta de hoje da Escola Bíblica Dominical, que é a pergunta número 1. E quem vai responder é um ungido. O nosso irmão ungido é Fábio Lara, ele é colombiano e ele vai nos dar a resposta em espanhol e nós iremos acompanhar
a resposta à pergunta número 1 da Escola Bíblica Dominical de hoje. Ungido Fábio, a paz do Senhor Jesus, companheiro. La paz del Señor Jesús. Dando respuesta a la primera pregunta del estudio, ¿cuál es el significado profético en nuestros días, considerando la diferencia entre la obra de Saúl, que es tradición, la obra de David, que es cambio de propósito, renovación, y la obra de Salomón? Podemos decir que el significado profético en nuestros días de la diferencia entre la obra de Saúl, la obra de David y la obra de Salomón es que nosotros, como en la obra del Espíritu Santo, salimos de la tradición religiosa que nos identifica con la obra de Saúl. Alcanzamos entendimiento de la obra de David, que nos sirvió de base para entender qué es la obra del Espíritu Santo. En la obra de David conocemos una obra que podemos hacer con toda voluntad del Señor y no de una tradición religiosa. Ahora estamos viviendo la plenitud de la obra de Salomón con sabiduría, discernimiento y temor del Señor, llenos de los dones espirituales y siendo preparados para el arrebatamiento. La paz del Señor Jesús. Amém, Fábio. Louvado seja o Senhor pela colocação muito bem feita na sua resposta, porque, na verdade, na obra de Davi, nós realmente conhecemos uma obra em que nós aprendemos o que é fazer a vontade do Senhor, e isso exatamente nos conduziu para a obra de Salomão, ou seja, onde estamos vivendo agora a plenitude da obra de Salomão, com a sabedoria do Espírito Santo, o discernimento, o temor do Senhor. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação, nosso companheiro Fábio Adan Lara Odones. E nós te cumprimentamos e desejamos que realmente a igreja em Bogotá venha a ser sempre uma bênção, participativa, como sempre, na Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe. Amém, irmãos? Agora nós sairemos da América do Sul, que estamos lá em Bogotá, na capital da Colômbia, e vamos nos dirigir agora para a Europa Ocidental, onde iremos dar continuidade ao nosso giro pela Itália. E desta vez nós vamos lá para o sul da Itália, para a cidade de Nápoles. E em Nápoles nós teremos 2 testemunhos maravilhosos relacionados à Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos completando um giro pela Itália, onde nós iniciamos lá em Florença, o nosso primeiro testemunho. Depois tivemos alguns testemunhos da nossa igreja em Torino, ou Turim, e também agora nós estamos em Nápoles. E, portanto, nós iremos dar continuidade a esse giro pela Itália, e os irmãos estarão conhecendo a experiência das nossas igrejas na Itália com relação à Escola Bíblica Dominical. Vamos então ao nosso primeiro testemunho, que ele será dado pela nossa irmã, a irmã Marilu. Ela irá dar o testemunho em língua italiana e ela vai nos falar. Irmã Marilu, fale-nos, por favor, sobre a sua experiência com a Escola Bíblica Dominical e também com os cultos. Amém? Pace del Signore Gesù, fratelli. Sono Malu, vivo al sud d'Italia, nella città di Napoli, e appartengo al ministero del pastor Clenius qui in Italia. Io voglio raccontarvi la mia esperienza con la scuola biblica domenicale, che per me è stato molto importante, principalmente nel periodo che abbiamo vissuto della pandemia 2-3 anni fa, che è stato un periodo molto difficile per noi qui in Italia. Lo studio biblico, i culti online, i culti tramite l'assistenza, tramite il ministero, è stato meraviglioso per la mia vita. Ho vissuto delle esperienze meravigliose con la parola di Dio, con gli insegnamenti biblici. Ogni giorno che ascoltavo i culti, che partecipavo alla scuola biblica, il Signore mi parlava in un modo meraviglioso
tramite lo studio, tramite la parola. E questo mi ha aiutato tantissimo in quel momento che stavamo chiusi, lontani da tutti, ma non lontano dalla Chiesa e ascoltando lo Spirito Santo che parlava alla Chiesa tramite gli studi biblici. Per me è stata una grande gioia. Io ringrazio al Signore e tutti della Chiesa Cristo Maranatha che ci ha donato questo alimento spirituale. Grazie, Senhor Jesus. Amém, irmã Marilu, que maravilha, porque a nossa maior experiência com a Escola Bíblica Dominical é aquilo que vem da Palavra de Deus. E a irmã pôde realmente transmitir isso com muita propriedade, que a experiência que a irmã tem vivido é uma experiência maravilhosa pela Palavra de Deus. E isso tem servido de estímulo, né, para a irmã e estímulo também para toda a igreja, porque embora, conforme o seu relato, né, os irmãos estando num período de pandemia, em que fechados, sem poder se locomover em alguns momentos, mas nunca deixou de existir a comunhão com o Senhor e a Escola Bíblica Dominical sendo aproveitada em todos os sentidos, como em termos de ensino para a igreja. Eu até admiro muito a expressão que a irmã usou no final, agradecendo ao Senhor e também à Igreja Cristã Maranatha por este alimento espiritual. Realmente, o estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical é o nosso alimento espiritual. A igreja, nessa última hora, ela está sendo alimentada, está sendo fortalecida para depois, em breve, ela vai ter a longa caminhada, a caminhada para a eternidade, e a igreja vai chegar na eternidade muito bem alimentada pela palavra do Senhor. Obrigado, irmã Marilu, por este testemunho maravilhoso aí da nossa igreja em Nápoles, a igreja que está sob a responsabilidade do pastor Crenilson de Jesus Matias Dias, nosso companheiro que nos enviou os vídeos com esse testemunho. Nós agradecemos muito ao pastor Crenilson. Muito bem, irmão, nós vamos continuar ainda em Nápoles e agora teremos um segundo testemunho, porque esse segundo testemunho trata-se de uma irmã nossa, nova convertida, a irmã Ângela Tomazino. A irmã Ângela, ela é de Nápoles, nascida em Nápoles, e ela teve uma experiência maravilhosa de conversão, e ela nos fala a respeito da sua experiência com a palavra de Deus, abrindo a palavra de Deus. Vamos ouvir então a nossa irmã. Irmã Ângela, eu quero cumprimentá-la, irmã, com a paz do Senhor Jesus. Pace del Signore a tutti, io sono Angela, vengo dal sud Italia, dalla città di Napoli e faccio parte del ministero del pastore Crenilson. Sono qui a raccontarvi la mia esperienza. Ho sempre pensato di avere una grande fede, fino a quando la vita non l'ha messa a dura prova, facendomi vivere un'esperienza davvero molto dolorosa. A tal proposito la mia fede ha vacillato e a un certo punto non credevo più a niente, fino a quando non ho incontrato una carissima amica brasiliana, un'amica e oggi sorella in fede, Malù. Malù mi ha fatto comprendere una cosa fondamentale, che non era tanto quello che io chiedevo a Dio, quanto il modo in cui lo chiedevo che doveva cambiare. A tal proposito ho incominciato a frequentare i culti e attraverso la frequentazione di questi culti e lo studio biblico ho iniziato ad avere delle meravigliose esperienze con il Signore per mezzo dello Spirito Santo. Un giorno, inginocchiata davanti al letto della mia stanza, ho aperto la Bibbia e ho cominciato a chiedere. Ho chiesto la fede in primis, che era la cosa che mi premeva di più, e dopo poco tempo ho ricevuto la fede. Ho chiesto la pace nel cuore e dopo pochissimo tempo la mia anima si è riempita di gioia, di serenità e di armonia. Ho chiesto di poter sopportare nel migliore dei modi mio figlio e dopo poco il mio lavoro è incominciato ad addoppiare se non a moltiplicare. E alla fine ho chiesto al Signore perché. E a quella domanda c'era solo una risposta. Dovevo passare attraverso quel dolore per poter conoscere Dio nuovamente e veramente. Per cui oggi posso dire che la mia sofferenza è stata la mia salvezza. La pace del Signore Gesù a tutti. Amém, irmã Ângela, que experiência maravilhosa da irmã, porque na verdade
o fato de ter, quando a irmã iniciou a sua frequência aos cultos e também aos estudos bíblicos, então a irmã começou a ver ou ter maravilhosas experiências com o Senhor através do Espírito Santo. Esta expressão realmente é maravilhosa na sua experiência com o Senhor, porque a irmã pôde ter a experiência também de abrir a palavra do Senhor, ajoelhar-se diante do Senhor, falar com Deus e pedir fé. E a fé que o Senhor deu à irmã é uma fé que foi capaz não somente de conceder uma bênção com relação à sua vida familiar e à sua vida profissional, mas também uma bênção de encher o coração de alegria, de serenidade e de harmonia. Louvado seja Deus! Isso é o resultado realmente de quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós pedimos fé e lemos a palavra e o Senhor então nos alimenta, enchendo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E apesar de um momento difícil pelo qual a irmã passou, mas graças a Deus a irmã reconheceu ali que foi necessário isso como uma forma de conhecer o Senhor nosso Deus de uma forma profunda e verdadeira. Muito obrigado, irmã Ângela, por este testemunho tão maravilhoso. Que Deus possa abençoar grandemente essa nova caminhada da irmã na presença do Senhor, na assistência das nossas igrejas aí, especialmente da nossa querida irmã Marilu, que é citada no seu testemunho como uma amiga e irmã em Cristo. Graças a Deus, irmã Marilu, que já deu o seu testemunho. Que maravilha isto, sob a orientação do pastor Crenilson. Que Deus possa abençoar grandemente o trabalho da Igreja do Senhor em Nápoles, na Itália, no sul da Itália. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, ainda em Nápoles, nós queremos apresentar para os irmãos algumas fotos da nossa igreja lá em Nápoles, que é uma igreja que recebeu recentemente uma visita dos nossos pastores aqui do Brasil. Nós temos uma foto número 1, por exemplo, onde os irmãos estão vendo ali a preparação para o culto, a presença ali de pastores brasileiros, o pastor Pirajara, o pastor Gilberto Ferreira e também o pastor Walter Babo. Uma segunda foto, os irmãos veem ali, os irmãos ali preparados, esperando a hora do culto, né? Aguardando o momento de iniciar o culto. Depois uma terceira foto com a presença dos pastores ali, pode-se ver o pastor Gilberto, o pastor Walter, o pastor Pirajara. Agora uma quarta foto, vamos ver o pastor Walter ali, que ele está em oculto e está transmitindo a palavra. Os demais pastores estão ali, juntamente com os irmãos da igreja em Nápoles. Depois vem uma quinta foto, o pastor Gilberto transmitindo ali a aula com a intérprete ali em italiano. Muito bem, o pastor Gilberto transmitindo a aula. E por fim, agora uma sexta foto, o pastor Walter Babo transmitindo também uma aula com o auxílio ali da nossa irmã, fazendo a interpretação em língua italiana. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor, que maravilha esse testemunho da nossa igreja ali em Nápoles, ao sul da Itália. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, iremos sair então de Nápoles, na Itália, ao sul da Itália, e vamos dirigir de volta para o Brasil, porque agora nós iremos, mais uma vez, aqui no Brasil, ouvir uma resposta, uma pergunta que é feita para a Escola Bíblica Dominical, e nós iremos agora exatamente para o estado da Bahia. No estado da Bahia, nós vamos para a cidade de Abaíra, ali perto naquela região ali central da Bahia, né? E lá em Abaíra, perto de Brumado. E os irmãos ali então vão dar agora uma resposta. Essa resposta é de um grupo de crianças intermediárias, adolescentes, da nossa igreja ali em Abaíra, no estado da Bahia. É a resposta à pergunta número 5. Crianças, a paz do Senhor Jesus, podem responder a pergunta da professora. Lei do 2 Samuel, capítulo 23, verso 16, vemos que o poço de Belém estava junto à porta da cidade. Quem é o poço das águas vivas e quem é a porta? Jesus! Lendo em João 4,10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te disses: Dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva.
Lendo João 3,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se e entrará e sairá e achará espaço. A paz do Senhor! Amém, crianças, a paz do Senhor Jesus. Muito boa aí a leitura, hein? A leitura dos dois textos do Novo Testamento. O intermediário que leu o texto de João 4, verso 10, e também o adolescente que leu a leitura ali de João capítulo 10, versículo 9. Muito bem respondida a pergunta e a participação dos irmãos da nossa igreja em Abaíra, no estado da Bahia, respondendo a pergunta da Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus, graças a Deus. Amém, irmãos? Partiremos agora de Abaíra, no estado da Bahia, e vamos agora para a Amazônia. Você vai acompanhar comigo a viagem até a Amazônia, porque na Amazônia nós vamos agora pousar lá em Tabatinga, na região da Tríplice Fronteira, entre a Colômbia, o Peru e o Brasil. Ali na região da Tríplice Fronteira, nós teremos um testemunho maravilhoso, irmãos. Vale a pena ouvir esse testemunho, estar atento a esse testemunho, porque ele é um testemunho maravilhoso ali em Tabatinga, do nosso irmão ali, o diácono Bruno Siqueira. Ele vai falar sobre o satélite, ele vai falar sobre a escola bíblica, ele vai falar aspectos maravilhosos. Ô Bruno, eu até gostaria que no seu testemunho você pudesse mostrar aí, falar aí com relação à questão do desenvolvimento cultural da região aí em Tabatinga. E eu quero chamar a atenção dos irmãos também para observarem ao longo do testemunho do Bruno algumas fotos que aparecem à medida em que ele vai citando os fatos. Os irmãos podem acompanhar as fotos no próprio vídeo. Amém, Bruno? Pode começar então, viu? A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Bruno Ramalheira de Siqueira e estou diácono na Igreja Cristã Maraná da cidade de Tabatinga, interior do Amazonas. Tabatinga é uma cidade que fica a 1.106 quilômetros de Manaus e faz parte de uma região de tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Gostaria de compartilhar com os irmãos as experiências que nós temos vivido aqui na Igreja de Tabatinga, principalmente sobre a antena, pois quando retornamos aos cultos depois da pandemia, alugamos um pequeno salão para congregarmos. Porém, nos deparamos com um problema que era justamente a instalação da antena, pois no espaço não havia lugar. Nisso, o vizinho próximo à igreja viu a nossa situação e ofereceu a laje da sua casa para instalarmos a antena, e assim nós fizemos. A antena está instalada na laje do nosso vizinho do outro lado da rua, e o cabo da antena vem aéreo até entrar na igreja. Além disso, irmão, para nós, a transmissão via satélite tem sido muito fundamental para a transmissão da herança do Senhor para a nossa igreja, principalmente para as classes de crianças, intermediários e adolescentes. Pois através dos estudos na Escola Bíblica Dominical, temos vivido o mesmo ensino e a mesma comunhão dos irmãos. A maioria das crianças que participam dos cultos, elas vêm sozinhas, sem o acompanhamento dos seus pais. E isto tem despertado nos pais a curiosidade de conhecer a igreja, pois eles têm visto a mudança do comportamento dos seus filhos dentro do contexto familiar. O empenho e também a dedicação de não faltar aos cultos e aos dias de estudo da EBD. Algumas crianças até choram para os seus pais, para deixarem ir à igreja, e isso tem sido admirado pelas famílias. Cabe ressaltar, irmãos, ainda, que a nossa região tem um baixo nível de aprendizagem, e as nossas classes têm se desenvolvido nesse sentido de aprender e entender os ensinos da EBD. Por fim, irmão, reiteramos que a transmissão via satélite é de extrema importância, pois os meios de comunicação, de telefone e internet aqui na nossa região são muito precários, impossibilitando até mesmo de assistir os cultos online. Mas as transmissões via satélite têm proporcionado para nós o crescimento espiritual dos nossos irmãos aqui em Tabatinga. Aqui estamos vivendo o operar de Deus nas nossas vidas. E Ele tem nos proporcionado o alimento espiritual todos os dias, mesmo vivendo tão distante geograficamente.
Assim, nós glorificamos ao nome do nosso Deus por este meio de comunicação, o satélite. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Bruno, a paz do Senhor. É notável a quantidade de detalhes no seu testemunho, principalmente com relação ao que chama mais atenção, que é a transmissão via satélite como um ponto fundamental para a transmissão da herança do Senhor para a igreja aí em Tabatinga, principalmente para as classes de crianças, intermediárias e adolescentes. E é muito maravilhoso também o seu relato relacionado aí à questão do desenvolvimento das crianças na igreja, já que as questões culturais da região não são muito incentivadoras com relação às crianças, mas as crianças têm capacidade de aprendizado na igreja, aprendem a ler Bíblia, entender Bíblia. Isso é maravilhoso. Às vezes a dificuldade que se tem de caráter cultural, até em escolas, a igreja então está suprindo isso. Outro aspecto maravilhoso do seu testemunho é a questão da distância de Tabatinga, da cidade de Manaus, onde está o pastor. Se dependesse do pastor ter que viajar para Tabatinga para dar assistência à igreja, quantas viagens, quanto gasto isso, quanto tempo. Mas o satélite veio exatamente para suprir essa necessidade de levar a mensagem à distância. E os irmãos recebem, portanto, do satélite aquilo que é o sustento constante e diário para a manutenção da vida espiritual da igreja. Esse aspecto do seu testemunho é maravilhoso, é digno de ser pontificado. Agradeço muito a sua participação, Bruno, nesse testemunho maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, ainda em Tabatinga, nós teremos outro testemunho. Só que esse testemunho agora, ele vai ser dado pelo pastor. O pastor da igreja de Tabatinga é o pastor Raimundo Artini, que mora em Manaus. E agora, o pastor Raimundo Artini, ele vai nos falar de uma cidade a 5 minutos de Tabatinga. Só que essa cidade é a cidade de Letícia, que já fica exatamente na Colômbia, a cidade de Letícia. E ele vai nos dar esse testemunho. E nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, porque o testemunho do pastor, ele foi gravado numa praça e foi num momento de uma grande revoada de pássaros. Então nós vamos ouvir o barulho dos pássaros o tempo todo, mas vai dar para ouvir nitidamente o testemunho do pastor. Vamos então, pastor Artini, pode falar, companheiro. A paz do Senhor Jesus, pastor Gilson. Nós estamos aqui no Parque Santander, em Letícia, capital do departamento de Amazonas, na Colômbia, onde estamos nessa tarde aqui fazendo um trabalho de evangelização dos nossos vizinhos. Sim, são nossos vizinhos porque nós estamos aqui diante de uma tríplice fronteira. Aqui é a Colômbia, aqui pertinho é o Brasil e aqui do outro lado do rio aqui é o Peru. E nós estamos aqui evangelizando os transeuntes, as pessoas que passam aqui nesse parque, convidando para assistir um culto conosco, aqui na nossa igreja em Tabatinga, no Brasil, que fica a 5 minutos daqui. Então nós estamos aqui com um convite, uma palavra de esperança no coração, um convite próprio da nossa igreja, todo traduzido em espanhol, e dando aqui para as pessoas que passam aqui nesse parque. Alguém pode até perguntar, né? Mas vai ter alguém na igreja lá em Tabatinga que fale o espanhol, que traduz o culto? Queremos deixar registrado que um dos primeiros batizandos da igreja de Tabatinga, no Brasil, foi um casal de colombianos, de irmãos que naturais aqui de Letícia, e congregam conosco lá e moram em Tabatinga, inclusive. E o Senhor tem dado uma grande bênção nesse trabalho aqui, né, em Tabatinga, onde a obra tem prosperado, temos antena no satélite lá, a escola bíblica dominical tem sido uma grande bênção para os irmãos, a igreja tem crescido, o Senhor tem, finais de semana, tem dado muitos visitantes, e estamos hoje aqui registrando esse momento de evangelização aqui do nosso vizinho, aqui em Letícia, para anunciar a palavra, para deixar os convites aqui para os que passam aqui no parque. E queremos também registrar aqui um momento, pastor Gilson, sobre um milagre que o Senhor operou, uma grande bênção de saúde. Esse casal de irmãos, né, de Letícia, que conversa conosco, a irmã Kátia, né, irmão Cláudio e irmã Kátia. A irmã Kátia, ela foi acometida de uma enfermidade esse ano, terrível, que abalou a família. A igreja orou aqui em Tabatinga, os irmãos de São Paulo oraram, os irmãos lá de Bogotá assistiram ela quando ela esteve lá. E agora, faz uns 10 dias atrás, ela voltou de Bogotá, nas últimas viagens que ela fez pra lá, e o médico falou que ela pode ficar tranquila, que aquela enfermidade ela foi estagnada, ela está muito feliz, alegre, glorificando ao Senhor pela grande bênção, pelo milagre que o Senhor operou na sua saúde. E isso são sido sinais que o Senhor tem operado aqui na nossa igreja em Tabatinga, no Brasil.
essa é a nossa experiência aqui na nossa região. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Artini, que trabalho maravilhoso, né? Da evangelização, distribuição de folhetos, inclusive folhetos em língua espanhola, irmãos da nossa igreja em Tabatinga para recepcionar os convidados da cidade da Colômbia e até também de cidades mais próximas aí na Tríplice Fronteira, como é o caso do Peru. Que maravilha isso, essa colocação aí feita pelo companheiro do trabalho realizado pelos nossos irmãos. Inclusive o testemunho do casal, né? A irmã Kátia e o irmão Cláudio, que se converteram, foram batizados, a experiência da irmã com a enfermidade e a maneira como Deus operou ouvindo a oração da igreja. Obrigado, pastor Artini, por esse testemunho maravilhoso que vem da cidade de Letícia, ali vizinha à nossa cidade brasileira de Tabatinga. Glória a Jesus, obrigado, glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora não saímos ainda de Tabatinga, porque agora eu quero mostrar umas fotos de um acontecimento que se deu agora no dia 27 de junho. E esse acontecimento foi exatamente um trabalho de evangelização em algumas creches da cidade de Tabatinga. E isso foi a pedido, inclusive, da Secretaria Municipal de Educação de Tabatinga. Em 2 creches, tivemos um total ali de 244 crianças, mais 82 adultos, um total de 326 participantes, no dia 27 de junho. Vamos ver então as fotos. Agora pega a foto número 1, por exemplo. Nós temos ali a professora, né, dando a aula para as crianças ali da creche. Vamos ver a foto número 2 agora. É a presença ali do pastor Artini e tudo muito bem enfeitado, muito bem preparado ali para aquilo que foi realizado. Nós recebemos também vídeos que nós iremos transmitir em outra ocasião, das crianças cantando juntamente com as crianças da escola e o grupo de funcionários da escola, professores da escola também, da creche, participando, coisa maravilhosa. A foto número 3 agora, as crianças da creche ali, o instrumentista, né? Ali comandando o louvor com as crianças. E a foto número 4, ali as crianças e os colaboradores da creche e o pastor Artini ali também junto com as crianças. Que coisa maravilhosa foi o trabalho realizado, isso na cidade de Tabatinga, agora no dia 27 de junho. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos agora apresentar alguns testemunhos que nos foram enviados por escrito e que nós vamos ler aqui para os irmãos. O primeiro deles veio do exterior, exatamente diretamente lá do Canadá, da cidade de Ottawa. E quem enviou esse testemunho por escrito foi o nosso irmão ungido Renato Roth. E ele escreveu o seguinte, vamos ler, ele escreveu assim: recebemos este final de semana um cientista na EBD, aposentado do Ministério da Ciência do Brasil, voltado para a área de engenharia nuclear. E após participar da EBD, ele compartilhou com estas palavras, um ensino profético. Ficamos todos maravilhados com o entendimento desse homem, cheio de conhecimento e ciência, mas entendendo o papel da fé que vem do alto. Amém, glória a Deus, o testemunho ali recebido lá da igreja de Ottawa, na capital do Canadá, nosso irmão ungido ali, o Renato Roth. Obrigado por esse testemunho, glória a Jesus. Vamos agora a outro testemunho que veio do Brasil, só que este também foi escrito, né? Enviaram para o nosso portal e nós estamos publicando aqui. E esse testemunho agora é da nossa irmã Késia Oliveira Figueira Daniel. A irmã Késia pertence ali ao grupo de jovens da nossa igreja em Amarulanari, ali na região de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Vamos ler o que a Késia escreveu. Ela escreveu assim: como jovem, os ensinos da EBD têm me dado força e ânimo para continuar a caminhada na presença do Senhor. Não tem sido fácil viver neste mundo, mas a palavra de definição do que é a obra do Espírito nos tem dado firmeza. Quando aprendemos que na direção do Espírito e pela palavra vencemos a carne e o adversário, entre parênteses, o egípcio e os leões, estamos convencidos que temos a ajuda do Senhor para sobreviver aqui sem nos contaminar. Sou muito feliz por conhecer as revelações do Senhor. Amém. Que maravilha. Obrigado, Késia,
lá de Amarulanari, em Ipatinga, no estado de Minas Gerais, mandou esta frase tão maravilhosa relacionada ao seu testemunho da Escola Bíblica Dominical, o ensino da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assim nós encerramos aqui a nossa programação, mas vamos agora orar ao Senhor, glorificando ao Senhor para esse encerramento. E nessa glorificação você vai acompanhar comigo a oração ao terminarmos aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos a Ti por esses testemunhos, Senhor, tão maravilhosos que os nossos irmãos têm compartilhado conosco nesta programação e aquilo que o Teu Espírito Santo tem operado na vida das igrejas através da Tua palavra da Escola Bíblica Dominical. Nós oramos e bendizemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua participação. Na próxima semana voltaremos e nós esperamos que você esteja conosco novamente. Até lá e a paz do Senhor Jesus.